Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Bully de Bolso. Mais um episódio aqui começando, dessa vez partindo do filme Estou Pensando em Acabar com Tudo. Eu acho que é esse o título, né, em português. Acho que é. Um filme que estreou recentemente na Netflix. Me surpreendeu que esse filme tenha pego assim qualquer... Ele ficou no top 10, eu acho, por algum tempo. E eu tava pensando assim que a quantidade de pessoas, a porcentagem de pessoas que deve ter terminado o filme deve ter sido bem pouca. Porque se chegou no top 10, ele caiu rapidamente. Eu sou uma pessoa que não teria terminado sozinho. Eu queria na metade. Eu teria, mas ia ter, né? Teria sido dividido em algumas partes. Eu não sei se no feed de vocês do Instagram vocês viram alguma pessoa se manifestar em relação ao filme. Eu vi umas postagens, mas eu não cheguei a ler, tipo, o que a pessoa tava falando. O Léo Eu vi... Não cheguei a ver. Não, eu só soube desse filme quando eu estava na própria coisa do Netflix e aí apareceu como sugestão esse filme. Eles sugerem, né? Porque afinal é um Netflix filme, né? Um original. Eu lembro de ter visto duas resenhas, uma bem positiva e uma bem negativa. Então eu fui pro filme sem saber o que era, mas também esperançoso, porque a direção e o roteiro são do Charlie Kaufman, que ele, pensando nos filmes que ele pelo menos escreveu o roteiro, o do John Malkovich, Sendo John Malkovich? Não. Qual é o nome? Quero Ser John Malkovich. Quero Ser John Malkovich. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Cinedoc Nova York. Adaptação. Consegue se lembrar de outros? Não tá me vindo. O Anomalisa. Isso, Anomalisa, verdade, que nós vimos juntos, inclusive, há alguns anos. Vimos juntos, E eu acho que de direção mesmo, eu lembro de a estreia dele ser esse Cinedoc Nova York, que eu vi no cinema uma vez, não revi, gostaria de rever. Pois é o tipo de filme que é legal ver duas vezes. Eu vi só uma vez também. E, assim, já dando um pouco da minha impressão desse filme e alertando assim aos ouvintes, talvez que fosse melhor, talvez o ouvinte tentar... Não ver? Não ver? Não, eu ia falar pro ouvinte tentar pelo menos dar uma provada assim no conteúdo, até para ficar mais inteirado no que tá acontecendo. Mas assim, para mim ele tem todos os elementos de um filme do Charlie Kaufman, assim. Eu acho que a pessoa que quiser ver esse filme, ela pode ver outros filmes do Charlie Kaufman, talvez, e experimentar, assim, aos pouquinhos. Daí ver, tipo, isso aqui faz sentido pra mim. E daí pra esse. Isso é verdade. Porque eu acho que se tu cai, assim, direto no filme, ele não faz o menor sentido. Porque eu conheço o diretor, eu sei como é que é o trabalho dele, eu sei, tipo, que ele gosta dessas coisas, assim, tipo, meio maluquinhas. E, tipo, dessa coisa da mente e tal, e memória, e etc. Várias questões que estão bem pertinentes no trabalho dele. E eu acho que se tu simplesmente cai de paraquedas nesse filme esperando um filme de Netflix sobre relacionamento, tu vai ficar bem puto. Sim. mas antes da gente entrar mais a fundo na discussão, vamos nos apresentar. Eu falei que a gente ia se apresentar e não se apresentou. Pois é. Quem são essas pessoas falando sobre o filme? O meu nome é Yuri, eu sou formado em cinema. O Carlos... Eu sou o Carlos, sou eu. E tá se formando em... Isso, eu tô me formando em artes visuais. Finalmente, Parabéns. Acabou o TCC recentemente. Acabei o TCC. Quem escuta o Bully de Bolso tá acompanhando a minha saga.
Sim, e bem bacana a ideia do teu TCC, né? O negócio de visitar lugares aleatórios pelo Google Earth e descrever as Sim, experiências. Quem quiser checar qual é o Instagram O dessas quê? tuas postagens sobre o TCC. Eu não lembro de cabeça. Caminhos, lugares e redondezas, eu acho que é isso. Eu vou botar na A gente põe descrição. na descrição, aham. Perfeito. E Léo, se apresente. E eu sou formado em psicologia. Beleza. E é isso. Esses somos nós. Então, vocês, pelo jeito, não gostaram do filme? Vou deixar o Léo falar primeiro. Vai lá, Léo. Não, pior que assim, quando eu vi a... achei assim, mas eu entendi o caminho do que se tratava o filme. Então, não é que pela temática dele, eu não gostei que ele meio que demorou para deslanchar, mas eu gostei muito da temática. Eu achei que fosse ser uma temática X, foi uma Y, e isso me deixou, assim, foi bem positivo para mim. Tu tavas com um pouco de medo de ver, porque tu achavas que ia ser assim um dramalhão, né? E que ia te afetar muito emocionalmente, era isso? Não, só ter que aturar mesmo. O dramalhão. Tu achavas que ia ser algo adolescente, né? Só que isso é só o ponto inicial da história ali no filme, né? Então, eu vou deixar vocês mais pra frente falar, assim, eu não quero dar spoiler do filme. Eu vou dar spoiler, eu não tenho... Vou ter Na verdade, tá, então, desculpa, mas spoilers... é um filme que aborda bastante sobre o tema demência. E, assim, a maneira que ele colocou isso muito clara, que é bem assim que a gente nas aulas sobre o que acontece quando a pessoa tá com demência. Então foi uma representação excelente sobre o tema. Que engraçado. Porque assim, eu não sei se... porque nós assistimos ao filme ontem, para quem não sabe, que é basicamente todo mundo, exceto nós três, nós sabemos. E daí eu falei pros rapazes que me lembrou um pouco um álbum que eu havia citado há alguns episódios atrás, que era o Everywhere at the End of Time, do The Caretaker. E eu não sei se isso influenciou o Léo a falar que esse é um filme sobre demência, porque eu não acho exatamente que é um filme sobre demência, mas talvez esteja presente ali a demência, mas eu também não tenho certeza. Mas eu achei, né? Porque o disco é sobre os passos da demência, né? Ele começa lembrando tudo e vai desgringolando a coisa. Mas o filme, eu não tenho certeza se é sobre isso. A gente pode discutir. Eu acho que pode ser visto como demência, mas pode ser visto como sobre memória também, né? Sobre essa questão da solidão e de ser as memórias de uma pessoa que está pensando em acabar com tudo mesmo. E eu achei muito interessante essa premissa, assim, do filme, quando eu descobri do que ele estava falando realmente, que ele eram as memórias de uma pessoa do velhinho lá, do zelador e tal, e tem toda essa questão de ser uma pessoa bem solitária e que nunca, que, né, tem essa memória com essas pessoas, com esses filmes que ele viu e tal. Eu achei essa premissa muito legal, e o que me incomoda é a execução mesmo. Eu achei que é uma premissa tão bacana que dá pra fazer tanta coisa interessante, e eu achei a execução tão insossa, tão sem graça. Tem essa coisa de que parece que é um filme que te confunde só pra ser inteligente, assim, tipo filmes do Christopher Nolan, sabe? Tipo, tu tem que ler um artigo pra poder entender o filme, porque tipo, é um filme assim, muito complicado. E eu acho isso meio tosco, não gosto não. Tu achas pretensioso? Pretensioso, exatamente. Eu acho bastante pretensioso. Isso eu não posso negar, ele é um filme pretensioso. Mas se tu entrares na dele, eu aproveitei, tendo entrado na dele.
E não seria todo momento que eu estaria disponível para entrar nessa viagem. Uhum. Mas nesse caso acabou acontecendo. Mas então, continuando de onde o Carlos tinha parado. A gente estava falando que ele achou o filme um pouco pretensioso. Por que, Carlos, que você achou o filme pretensioso? Porque eu acho que ele, como eu tinha falado, ele é confuso só por ser confuso, assim. Ele não tem uma trama que necessita ser complexa e que tem nuances e tal. É simplesmente um filme confuso, assim, narrativamente, sabe? Um filme mal acabado, mal pensado, parece. E eu acho que justamente o que me incomoda é que essa é uma premissa que tem tanto potencial, sabe? Tem tantos lugares para ir partindo dessa questão da memória de uma pessoa, sabe? Achei meio vazio, assim, e parece que ele força um plot twist, sabe? Porque, tipo, tu vai ver o filme esperando que a garota que tá na capa do filme é o personagem principal. E daí, no decorrer do filme, tu vai descobrindo que ela é só uma projeção, um pedaço da memória do personagem. Então, eu achei meio... Eu achei desonesto o filme. Achei, assim, que ele força uma confusão que não precisa existir para o filme ser bom, sabe? Eu acho que se ele fosse um filme bem pensado e com os temas bem trabalhados, ele poderia ser um filme complexo e com várias questões, sem ser um filme difícil de acompanhar, sabe? Eu não sei exatamente em que ponto, se é 1 hora, se é 45 minutos do filme, mas nesse primeiro ato, nada indica que tem alguma descontinuidade assim, temporal. Uhum. Parece que as coisas estão acontecendo aos nossos olhos normal, como um filme narrativo. Uhum. Exceto uma outra cena em que aparece um velho limpando escola, tal. Uhum. E daí tu fica esperando, né, saber... Em algum momento do filme eu vou saber quem é esse velho. Do modo como a narrativa é colocada, eu pensei que o velho fosse o pai dele. Mas desde o início eu achava que era ele, sabia? Nossa, eu também talvez achei. por conhecer o... Sério? Uhum. Se ocorreu? Eu achei já que era ele. Claro, no primeiro momento também pensei que fosse o pai dele, depois eu... ok. Eu percebi que era ele. Então, e eu achei interessante porque, assim, é confuso, mas é exatamente assim que a demência é. Ela... Tu não tem um espaço temporal correto, né? Tem horas que tu é um adolescente, tem horas que tu é um velho, tem horas que tu fica no meio termo, e as lembranças são confusas e misturadas. Se a temática era exatamente demência, o cara acertou na representação magnificamente. Eu tô... Deixa eu perguntar isso para vocês. O Léo falou que esse parece ser um filme sobre demência. Uhum. E o Carlos falou um pouco sobre qual era a proposta do filme, mas qual é, nomeando a proposta do filme? Porque tu colocasse adjetivos assim na proposta do filme. Tu achou mal executado, mas qual é a do filme para ti? Pra mim, Carlos? eu acho que ele é um filme sobre memória mesmo. Sobre essa questão tipo, de quando tu tá num determinado momento da tua vida, por exemplo, ali no caso, no fim da tua vida, todos esses momentos, eles meio que se tornam uma coisa única, assim, perde essa questão temporal, tipo, de início, meio e fim, sabe? Tudo, as coisas meio que perdem essa catalogação por momento e fica toda essa confusão e pessoas que apareceram muito tempo atrás voltam. Então... Sim. Eu acho que essa questão, assim, de como a memória, ela não é tão confiável, assim. E, claro, tem tudo a ver com a questão da demência, né? E eu acho que faz todo sentido. Mas eu acho que dá pra pensar nele também como um delírio de uma pessoa que tá nos últimos momentos de vida, né? Como tem aquele negócio, tipo, de tua vida aparecer tão flash, assim, de todas as coisas que aconteceram na tua vida e tal. Deixa eu fazer, então, um monólogozinho, assim, de... Eu me senti um pouco vendo um filme assim na disciplina de análise cinematográfica, assim, porque costumavam ser esses filmes assim meio cabecinhas, tal, e daí tu precisavas interpretá-los. Mas
Existem 3 grandes momentos, ou talvez 4 no filme. A ida à casa, o voltar. Talvez você poderia introduzir assim um outro, que é o chegar na escola, né? Como a gente estava falando, a ida, ela é narrativamente linear, e parecia que o filme ia falar assim sobre uma relação que realmente já estava desgastada, e não ia surgir nada de lá. A gente até, ao ver o filme, ficou rindo, porque tinham muitos momentos sem jeito, assim, a mulher declamando a poesia dela e o cara ouvindo, assim, mas uma coisa... que assuntos chatos essas pessoas ficam discutindo, assim. Eu achei que seria sobre isso. E daí, quando chega na casa, aí quebra tudo. Uma coisa que eu pensei quando eu vi esse filme foi uma brincadeira, um experimento, como é o nome que eles dão para aquelas brincadeiras que fazem no início de aula? Dinâmica, né? Eu pensei numa dinâmica, então, que um professor meu de psicologia, que eu tive umas matériazinhas com professores de psicologia, ele fazia, que era o quê? A gente primeiro meditava, e daí ele ia colocando uma situação na nossa cabeça. A situação é assim: você acordava no meio de um campo, aí você via uma casa. Aí você tentava pensar como é que é essa casa, como é que ela é por fora. Depois você entrava na casa, você visitava o andar de cima e visitava o porão, né? A casa, né, depois ele falava, a casa é o teu eu. A casa é quem você é. Inclusive, quando eu tô fazendo terapia e a psicóloga tá analisando os meus sonhos, a casa realmente fosse você. O porão dessa dinâmica é o teu subconsciente. Meio que funciona assim. E é justamente nessa parte da casa que o filme começa a ter uma atmosfera de sonho. De coisas que se repetem, de coisas que não fazem muito sentido. E a partir desse momento, eu mudei a minha marcha em relação ao filme, e eu entendi que o filme, a partir daí, nada realmente estaria acontecendo. É como se o filme, naquele momento, ok, eu entendi que a partir de agora ele não vai ser uma narrativa, ele vai ser um poema. E eu achei curioso isso, essa mudança de marcha que eu senti. E sobre o próprio formato do filme, eu não sei se vocês notaram isso, mas ele não é widescreen, né? Ele é quadrado. E isso, eu não sei se desde o início ele é quadrado. Isso eu desde o teria início, que ver. Desde a primeira início? cena. Porque antigamente isso era o normal. Mas hoje, quando se faz isso, é uma escolha consciente. E costuma acontecer que esse aspect ratio, ele dá um quê mais de claustrofóbico, de fechado. Tem inclusive um filme brasileiro, não me lembro o nome, mas foi uma das expressões, uma das experiências mais deprimentes ou depressivas que eu tive no cinema. Não que o filme era ruim, mas ele era mais fechado ainda do que esse quadrado, né? Ele era um retângulo, mas ao contrário, né? Ele era só o meio da tela. Nossa, era muito claustrofóbico o filme. Eu me senti muito mal. Então, como um tópico, assim, pensando nessa escolha, por que foi feita assim? Talvez tenha questão Desculpa. Também, uma coisa Fala, meio pode anacrônica, assim, né? Porque o filme ele tem essas misturas. Tipo, a casa tem uma coisa meio anos 70, e daí ela tá, tipo, usando o iPhone. Então, tipo, tem várias misturas de coisas meio... de momentos diferentes, né? Daí o aspecto do filme ser, assim, mais quadradinho, talvez tenha um pouco a ver com isso também. Não tinha pensado nisso.
Mas assim, no momento em que começaram as viagens, eu ainda não sabia que o filme ia chegar nesse ponto das memórias e que tudo aquilo já tinha acontecido. Mas a primeira coisa que eu pensei foi a citação do John Lennon de que a vida é o que acontece enquanto você está fazendo outros planos. Que eu acho uma frase de tatuar, assim. De Facebook, talvez, mas é uma frase tatuável, assim. E eu pensei que a mulher ali estaria vendo tudo que iria acontecer caso ela permanecesse naquela relação. Ela estaria vendo o futuro, o passado, tudo ali, naquelas pessoas. E tem um momento que eu achei belíssimo, que ele ou ela falam que a gente, né, nós, pessoas, nós somos pontos parados, estanques, e que o tempo passa pela gente. Não é a gente que passa pelo tempo. O tempo passa pela gente, como um vento passando. E eu pensei que, pelo menos antigamente, pensando no filme filmado, né, num rolo de filme, isso é o cinema também. Porque as imagens, elas são estanques, e o tempo passando por essas imagens dá uma ilusão de que aquilo é vivo, de que aquilo é movimento. E achei isso bonito. Bom, outras observações assim pontuais. O próprio nome do filme, Estou Pensando em Acabar com Tudo, no final eu pensei que isso pode inclusive ser uma observação final assim do episódio, que ela não pode acabar com tudo, porque tudo já foi, é e será. Se questionando o tempo, assim, ela não pode acabar com tudo, porque já tá tudo para sempre, assim. Foi maconha durante esse episódio, ok? Só para a viagem é puramente lúcida, assim. Não sei se vocês tiveram alguma viagenzinha assim durante o filme. Eu fiquei pensando uma coisa meio Black Mirror, assim, porque essa questão da consciência, né, e como ela é uma pessoa que não existe, de certa forma, sabe? Ela existe enquanto um pedaço da consciência dele. Ela é uma projeção, uma pessoa que ele conheceu 40 anos atrás e que ele viu e que ele criou uma semi-obsessão, assim, sabe? Então, tem essa coisa, sabe, de que ela existe, mas, tipo, existe naquele contexto ali, ela tem os pensamentos dela, mas ela não existe de verdade, sabe? Ela não tem um livre-arbítrio. Ela é alguém que está sendo pensada, está sendo vivida por outra pessoa. E eu achei isso bem forte, assim, bem pesado e bem... Me fez pensar nisso, de, sabe, tu ser só um coadjuvante na história de outra pessoa. Sim. Mas então vocês acham que o personagem principal ou a cabeça pensante do filme é ele? Sim, com certeza. Não tinha pensado nisso, não é que eu discorde, mas não tinha chegado a pensar nisso. Mas faz sentido, porque outro das minhas anotações durante o filme é que parecia como se todas as pessoas ali já contivessem, já possuíam todo o tempo delas, toda a vida delas já era meio que previamente sabida pela pessoa. Assim, é como se você soubesse exatamente tudo o que aconteceu na sua vida. E isso pode ser explicado por ser o cara imaginando isso, uma coisa meio solipsista, assim, que ele é o criador do mundo e de todas essas pessoas. Então, as pessoas que ele imagina, todas elas já sabem de tudo que ele sabe e agem sobre essa hipótese. E tem vários momentos, assim, onde é essa coisa bem solipsista que tu falou, de que eles falam de que o tempo não existe, o tempo só tá no nosso cérebro, as cores não existem no mundo realmente, elas só existem no nosso cérebro quando ele interpreta.
Então, de certa forma, aquilo ali também não existe. Aquilo ali é só o que ele tá pensando, o que ele tá revivendo, imaginando, delirando, etc. Isso deu uma pirada em mim, o negócio das cores. Uhum. Vocês já pensaram nisso? Sim, sim. Que as coisas em si talvez não tenham cores? Sim, sim. Sim. Mas Tanto essa que outros observação também é estranha. Tanto que outros animais, eles enxergam o mundo de maneiras bem diferentes, porque a gente tem os nossos... Sim. Como é que é o nome dos negócios do olho? Os... esqueci. Bastonetes? Bastonetes, tem toda essa... É bem diferente em outros animais, né? Porque a gente evoluiu, assim, com nossos olhos de uma determinada maneira. E até eu lembrei agora de uma coisa que falam no Fargo, na primeira temporada, de que nós, os primatas, no geral, a gente evoluiu para conseguir ver muitos tons de verde. Porque como a gente não era o predador, a gente tinha que conseguir distinguir na mata o predador que estivesse lá escondido. Então, ter essa capacidade de distinguir vários tons de verde é uma coisa evolutiva pra gente. Curioso. Esse negócio das cores é muito fascinante. Eu vi um vídeo do canal Vox, acho, há algum tempo, eu até citei em aula. Eles falam sobre um estudo linguístico de que, assim, tem idiomas indígenas que só tem, por exemplo, 3 ou 4 palavras para cores. E é sempre assim, ou quase sempre assim. Eles conseguiram catalogar isso, entrevistando muitas pessoas que falam esses idiomas. Mas se uma língua tem poucos nomes para cores, sempre é claro e escuro, tipo branco e preto, e a terceira costuma ser vermelho. A partir daí, você começa a pensar no verde ou no azul. Mas é muito incrível isso, segue uma linha. E no russo, falando de línguas que têm vários nomes para cores, a nossa, o inglês, o russo, né? Essas línguas mais faladas. No russo, eles têm um nome diferente, totalmente diferente, para o azul claro e para o azul escuro. Não é igual no português, que é a mesma palavra, azul, mas é claro ou escuro. E por conta disso, eles fizeram testes e os russos eles conseguem identificar melhor azuis assim um pouco diferentes, bem pouquinho, sabe aqueles que você acha, isso é a mesma cor ou não é? Eles conseguem identificar melhor os tons de azul do que os não russos. Muito louco isso. Eu li uma vez também que várias civilizações antigas não tinham uma palavra para azul, né? Até pegando, acho que textos do Homero. O modo como ele descreve o mar, o céu, sempre com adjetivos que nunca remetem ao azul mesmo. Achei bem interessante. Nesse vídeo eles falam disso, que o mar era cor de vinho. Sim. E daí as pessoas pensaram, então será que esses antigos eram daltônicos? Foi uma possibilidade, mas talvez não seja isso, assim. Tem aquela teoria do... como é que é o nome? Eu vou ter que pesquisar, que é a teoria sobre o modo como a linguagem afeta a nossa mente, que até é bem usada naquele filme A Chegada, o Arrival, de como a língua que a gente usa, ela muda o nosso modo de ver o mundo realmente. E daí tem duas categorias dessa teoria. Tem a categoria forte e a categoria fraca. Que daí a forte, justamente, tipo, se a gente não tem uma palavra para algo, a gente realmente não consegue conceber aquilo existindo no mundo. Tanto que dizem que quando as primeiras caravelas chegaram, né, no Novo Mundo, assim, nas Índias, América, etc., os índios, eles não notavam, eles não viam os navios, porque era uma coisa tipo que eles não conseguiam conceber, eles não tinham uma palavra para aquilo. Então era algo assim completamente diferente de tudo que eles já tinham visto até então. Então que loucura. Eles não, de certa forma, não viam aquilo, porque era algo que estava completamente fora da realidade deles. Uau! Sim. Isso já está me lembrando aquele experimento de como é que um ser de 2 dimensões veria um ser de 3 dimensões.
Só para pensar, assim, que existem outras dimensões e a gente não conhece, né? Uhum. 2 dimensões seria tipo um papel, para quem não é familiarizado com esse experimento. Mas 3 dimensões, você sabe. Imagina, assim, uma esfera, uma bola. Uhum. Se você pensar num mundo de 2 dimensões, tipo um papel, a bola passando por ele, o cara de 2 dimensões vai ver um círculo que vai ficando cada vez maior até ficar menor de novo. Vocês conseguem visualizar isso? Eu tô Imagina uma lembrando, bola eu tô lembrando do Divertidamente. Não sei se tu lembra, se tu viu. Eu vi, mas eu não lembro Porque tem uma que cena parte tá que se eles referindo. passam numa máquina de sonhos, um negócio assim, e daí eles viram de 2 dimensões. E daí eles têm que achar um jeito de fugir do negócio, assim, que eles começam a se destransformar, se deformar e tal. É bem legal isso, para visualizar essa questão também das dimensões. Eu realmente não lembro Eu não disso. É uma cena lembrava bem, dessa bem cena. legal. Então, eu realmente não me lembrava dessa cena do Divertidamente, Uhum. mas que bom que tu falasse nisso, porque tinha uma coisa que eu ia me esquecer de falar. Do filme ou... Sobre o filme, Uhum. sobre o filme. Linkando, então, isso que você falou Divertidamente, o A Chegada, né, que você falou, Uhum. e o Interestelar. E essa coisa que eu falo. E o Cinderela Baiana. Não, esse ficou de fora dessa análise. E linkando também esse negócio das dimensões que eu falei. Para quem viu o filme Interestelar, no final, spoiler alert, aqui para quem não viu Interestelar, no final o cara meio que observa a vida dele e tenta mandar um recado pro ele anterior, né? Ele tenta mexer um livro, assim, para colocar um recado no chão. E eu pensei nessa temática durante o filme, assim, de a gente... Isso foi, inclusive, um pensamento que pirou meu cabeção, assim, quando eu vi o Interestelar, assim, que eu poderia estar vendo a minha vida de fora e tentar mandar dicas para mim, assim. Então, e eu, como um ser de, sei lá, 3 ou 4 dimensões, não sei se o tempo é uma dimensão, eu não conseguiria interpretar, eu não conseguiria me ver como dando dicas para mim mesmo, assim, porque seria um ser de outras dimensões, de outra grandeza. Assim como os índios vêm dos navios, eu não conseguiria nomear isso. Então, assim, tudo que a gente chama de coincidência, umas coincidências muito estranhas, podem ser coisas dessa ordem. E eu juro que a gente não fumou maconha, gente. Isso são papos sérios. Porque a gente é limitado, né? E eu acho que às vezes a gente tem essa coisa de perder essa ilusão, mas a gente sabe, a gente tem que ter essa noção de que a gente tem uma limitação mental e que a gente não consegue conceber certas coisas. E pensando assim no que acontece quando a gente está deprimido, por exemplo, isso se fecha ainda mais, assim, né? O nosso escopo existencial fica super limitado, né? A gente não consegue ver nada, mas existem coisas no mundo, assim, muito uou. Só outro pontinho em relação ao filme, eu não sei se vocês se lembram, mas no terceiro ato, então, quando eles estão voltando, tem uma discussão sobre A Woman Under the Influence, é um filme do Cassavetes. E eu fiquei observando a discussão deles, assim, que é super fora de contexto, assim, parece totalmente, por que eu estou vendo isso? Mas aquela discussão parecia exatamente o que alguém poderia falar sobre o próprio filme que a gente está vendo. Sim, foi o que eu percebi também. Meu Deus, ela tá falando ela tá pegando um filme com exemplo de falando do próprio filme. Que legal. Sim, legal isso. Eu não sei o que ela fala, é tão entediante aquela coisa, assim. Podia estar falando o que a gente falou, que é um filme muito... pretensioso. Pretensioso.
muito curioso isso. Então vocês notaram também Sim, essa... sim. Eu não notei, não. Eu brincadeirinha. só achei muito chato, muito entediante. Sim, muitos dos assuntos dele no carro, assim, são bem entediantes. E isso faz com que você foque em outras coisas. É tipo você sair do filme falando que a fotografia foi linda. Tem gente que... não sei quem foi que falou, assim, acho que foi um diretor, disse que se alguém saísse do filme dele falando que a fotografia foi linda, ele falhou. Uhum. Porque a pessoa tem que achar que o filme foi ótimo. Sim. Se a fotografia foi linda, é porque o filme estava tão chato que a pessoa ficou observando outras coisas, a fotografia, para ver se algo se salvasse, né? E eu, de fato, fiquei observando essas outras coisas. E tem uma nevasca muito forte, né, nessas cenas de viagem, e isso causa um desconforto para a gente que está vendo. Mas em alguns momentos em que eles tentam fazer uma atmosfera mais aconchegante, a filmagem é de dentro do carro. E isso muda totalmente. Eles não precisaram nem colocar assim, uma imagem um pouco mais amarelada, assim, alaranjada, que dá um aconchego. Uhum. Não, foi só tirar a neve louca, que você já se sente muito mais acolhido. Sim. E no final ela fica trancada pra fora do carro, né? Mas ela fica dentro da escola, né, na verdade. Uhum. E aí, de novo, né, a coisa do sonho, vendo esse filme inteiro como um sonho. E expondo um pouco, assim, da minha vida pessoal. Eu tenho tido muitos sonhos com escola, com esse retorno aos lugares onde eu estudei. Uhum. E a gente fica discutindo, assim, eu e a minha terapeuta, assim, o que eu preciso retomar da escola, desse lugar que já se foi, né? E ela fica me perguntando o que eu aprendi, por exemplo, no ensino fundamental. O que eu aprendi? Uhum. E eu acho essas questões muito complicadas, assim. Porque tu não Se lembra? isso fosse perguntado para vocês, assim, o que vocês aprenderam no ensino fundamental? Não eu aprendi a dividir, somar Poxa, e a piadinha escrever. já estava pronta. Não, estraguei. Mas, assim, eu não sei. Uhum. O que vocês aprenderam, assim, sobre a vida, talvez? Nossa, que complicado. Né? Nossa, isso talvez fique... dá para um episódio inteiro isso aí. Exatamente, isso. E a gente terá no futuro um episódio sobre infância. Eu acho que dá para guardar essa questão no bolso e a gente abordar, porque eu acho super... Eu tava tentando nos últimos meses escrever sobre a minha infância e tal, lembrar. E às vezes eu tenho esses lapsos de memória, assim, e do nada eu lembro de alguma coisa que aconteceu. Mas a minha memória da infância, assim, é muito fragmentada, então às vezes eu tenho dificuldade de lembrar de coisas que ocorreram e tal. A tua também, Léo? É assim? Bem fragmentada. Bem fragmentada. É esquisito isso. E no filme, tem aquele momento da barraca de sorvetes. Eu achei aquilo ali uma representação da infância. Uhum. De alguém, de algum personagem. E eu achei interessante que depois mostra, né, que ele canta a música do comercial e depois mostra o comercial. E é bem anos 50, uma coisa bem, bem antiga mesmo, o comercial do negócio de sorvete. E o próprio lugar lá é bem... Tipo, dá pra ver que é uma coisa bem antiga. Sim. Tem vários momentos, assim, tipo, o poema que ela declama no primeiro ato, na ida, ele já está publicado em um livro no segundo ato. Então tem essa coisa de sonho, né? De você ver o que você viu, sei lá, em Vigília de uma outra forma, de um outro viés, né? Mas, assim, dando um final para essa discussão do filme, eu gostei particularmente. Assim, pela discussão, quem chegou até aqui, dá pra ver que é um filme viajadão, assim, é um filme cabeçote.
e que se não for a tua, foge. Não é pra ti. E é um filme que é legal. É um filme que é legal pra discutir também, né? Não é legal de ver sozinho e. Porque é um filme legal pra pensar, pra tu discutir, pra ver pessoas falando sobre na internet. É um filme bem divisivo, assim, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Eu acho que é um filme meio difícil de ficar indiferente. Porque se tu ficar indiferente, tu não vê o filme inteiro, eu acho. Sim. Ver teorias, assim, tem uns filmes mais misteriosos que ele, tipo aquele da plataforma, né, que descia, tinha o que significa, né? O Poço, isso. Poço. Nossa, achei tu viste esse, Léo? Eu não cheguei a ver todo. Eu achei um saco. Tu não gostou? Ai, eu não aguentava mais aquele sobe e desce. Outro filme que eu achei bem pretencioso. Não, mas assim, esse filme do Poço, eu entendo completamente ele viralizar, porque o filme em si, ele é bem acessível, exceto no final que, o que houve? Deve ter outra coisa aí que eu não entendi. Isso é uma metáfora? Mas o filme, até o final, ele é bem ok, tô preso na história. Nossa, vocês não gostaram? Eu acho que eu não gostei justamente por causa do final. Eu achei bem pretencioso, bem... Tipo, olha como eu sou inteligente. Então vamos fazer o amarrado com o Cinderela Baiana, que também tem um final super... Sou inteligente. Tem a mensagem, né? Tem um helicóptero. Tem. O que ela fala lá? Chega de demagogia. Isso, exatamente. Daí ela solta uma pomba e eles começam a dançar. Olha só, é um filme super pretencioso. Não, Cinderela Baiana. Eu acho que ele entrega. Eu acho que Cinderela Baiana, ele se propõe, ele entrega o que ele propõe e é isso. Tem uma execução perfeita. Sim, é um filme consistente. Ai. Mas então, eu acho que a gente pode partir para umas dicas da semana, porventura, se elas existem. O Léo tem algum, assim, que se lembra? Algo que viu recentemente que foi legal? Ai, meu ouviu? Deus. Não, acho que não. Não tem... Deixa eu ver aqui que eu até tinha algo. Um disco que eu gostei muito, mas eu não citei. Eu não sei se ficou perdido assim em algum entre episódio. Foi o último disco da Alanis Morissette. Já até vi que tu postou. Vocês comentaram que ela tava na lama do flop. Eu achei que ela não tava mais assim, no mundo. Era uma pessoa normal agora, não era mais famosa. Eu também achei. Eu não sei, mas... tipo, não existe fã de Alanis Morissette mais, né? Não é uma coisa em extinção. Na verdade, eu acho, né, pelo pouquíssimo que eu sei da vida dela, que ela de fato virou uma mãe, assim, mas né, ainda faz show de vez em quando e tal. Pra pagar as contas. Sim. Mas assim, um disco lindíssimo. Eu até tô ouvindo, eu só tinha ouvido o primeiro disco dela, assim, de estourar, o único que estourou, né? Mas agora voltei e tô reouvindo a discografia dela e não estou contente com o resultado, mas esse último, gente, ó, super aprovado. O último dos Flaming Lips, que é uma banda psicodélica, tá sendo bem falado, assim, tá sendo um dos mais elogiados discos do ano. Bacana, aconselho. Enquanto eu penso em outra coisa, talvez o Carlos agora possa tomar a palavra. Então, eu ultimamente, a coisa que eu tenho assistido muito e que é uma dica, assim, que eu acho que não é pra todo mundo, mas que é o que eu tenho achado muito divertido, é ver batalha de robôs. Tipo, BattleBots, sabe? Aqueles robôs que as pessoas constroem, eles vão pra uma arena e eles lutam e tal. Eu acho extremamente divertido e tem uma coisa assim meio sádica de ver os robôs se destruírem e tal. E tem uma coisa meio luta livre, meio tipo UFC, só que com robôs.
E é bem divertido e bem catártico, assim, ver os robôs voando, explodindo, soltando faísca. Eu lembro que tu já tentasse introduzir essa É, cultura, assim, sim. pra... Sim, eu acho Ok, bem o que que o Léo divertido. acha de robôs sendo destruídos? Eu concordo com o Carlos, eu acho bem catástrofe. Eu achei divertido quando mostrou. Eu até devia Posso continuar compartilhar com procurando. vocês. Pois é, Eu... posso compartilhar com vocês algumas das minhas lutas preferidas. Sim, sim, por favor. Vocês têm alguma coisa meio esquisita que vocês gostam de ver? Tipo, eu gosto muito de ver o canal Odd Tinkering, que é o cara limpando consoles antigos ou controles, tipo, todo amarelado, todo craquelado e deixando eles quase novos. Eu gosto muito disso, é uma coisinha, tipo ver luta de robô. Sim. Qual é alguma das tuas coisinhas, Léo? Bom, uma Você delas é um pouquinho nojento, mas eu gosto. É aqueles vídeos de limpeza de pele em que a pessoa vai tirando os cravinhos, assim. Aí tu vê a pele que tá toda feia, ficando bonitinha. Eu gosto. E outro que envolve limpeza, só que é de outra coisa, de carro, né? Que é detalhamento, se chama, que até ultimamente tá bem alta, até aqui no Brasil. Que tu pega uma coisa que tá muito suja, muito feia, e tu limpa e ela parece que é nova de novo. E eu acho bem legal. Eu vou me candidatar a esse tratamento. Outra coisa que eu tenho assistido muito é essas versões medievais de músicas. Eu acho muito divertido. Tem uma onda agora de Bardcore. Eu acho muito divertido. Sim, e lembrei do que eu ia citar. Então, dessa semana, as minhas dicas são 3 discos. Esse último disco saiu agora, na sexta-feira. É o disco novo da banda australiana The Apartments. O último disco deles tinha sido de 2015 e foi o meu disco favorito daquele ano. É uma banda, assim, não é exatamente rock, assim, é uma coisa meio pop antiga, mas bem triste, assim, bem melancólico. O disco se chama In and Out of the Light e aconselho muito, tá? Não chega nem aos pés de 2015, mas tem umas faixas muito bacanas. E, sei lá, se tornou uma das bandas de coração, assim, pra mim. Tu reviveu o teu Instagram de reviews, né? Sim, o Cultura Log. Pode dar uma publi aí do teu Instagram. Um self-boost aqui. Sim, eu tenho esse Instagram de reviews, assim, são coisas que eu vejo, ouço e leio. É um troço muito trabalhoso, assim, eu chegava a postar 3 ou 4 postagens por dia e tinha que editar todas as imagens, assim, colocar o logo, colocar as estrelinhas, aí eu cansei, mas tinha um alcance legal, assim. Eu perdi boa parte dos meus seguidores quando eu parei, mas tô voltando, assim, devagarzinho, não posto tanto quanto antes, até porque eu tenho notado, assim, vendo pelo Last FM, que a cada ano eu ouço menos música. Achei isso meio triste. Eu também tenho notado isso, assim, de mim, que eu tenho escutado menos música. Sim. Porque a música, assim, eu lembro que o meu irmão uma vez falou, assim, que com o tempo outras coisas vão tomar o lugar da música, assim, na adolescência a música é tudo, mas com o tempo talvez os filmes, talvez os livros, assim, alguma coisa talvez tome lugar. Não para todos, né? Mas para alguns. Eu ainda não consigo viver sem música de jeito nenhum. Sim. Mas eu tenho ouvido um pouquinho menos a cada ano. E, sei lá, isso é meio triste, assim, pensando até naquela teoria de que o teu gosto, ele, via de regra, vai só, assim, até os 35, 36. Depois tu já não via de regra, né? Não consegue mais aceitar coisas novas. A dificuldade está bem grande.
pra ti, Léo, de aceitar coisas novas. Artistas novos? A maioria que eu tenho é por causa do meu marido, assim, como eu uso a minha playlist pra viajar e tudo mais, ele detesta as minhas músicas, as minhas músicas são tudo velha. Então, eu adiciono algumas que estão recentes pra tentar agradar um pouco ele. Mas tá bem triste, assim, essas músicas novas. Tem muita coisa, tem muita gente lançando muita coisa, mas, sei lá, tem que olhar muito, assim, porque as coisas do passado, elas já sobreviveram ao tempo e já chegam pra gente, né? Algumas tarimbadas, ó. Você tem que ouvir Beatles, você tem que ouvir Pink Floyd, sei lá, esses são tarimbados. Agora, o que tá acontecendo agora ainda não tá muito carimbado, assim. E hoje em dia tá todo mundo tão dividido, assim, sei lá. Isso é um papo para outro momento, assim. Eu noto as pessoas muito, cada uma no seu grupo, assim, tem os tiozões, tem o... Enfim. Acho que a gente pode ir encerrando por aqui, talvez. Acho que rendeu uma discussão bem legal. Sim, eu gostei bastante. Foi uma discussão que rendeu mais do que a última discussão de um filme só, que foi o do episódio 2. Mas se eu não me engano. É chato, né? Não, que absurdo. E esse filme também foi chato, segundo vocês. Mas é um filme legal de se falar sobre. Porque os temas dele são interessantes. Sim. Mas então é isso, gente. Nós temos pros ouvintes, assim, a gente tem ainda muita bala na agulha ainda, isso que se fala. Nossa, é assim que a juventude está falando agora? Não, muita bala na agulha. Não é da juventude, não. Tem muito pano pra manga. Mas ainda tem muito pano pra manga. A gente tem muitas coisas que a gente quer discutir. E obrigado, assim, a todo mundo que tem comentado, tal. Para quem curtiu, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube. E vamos continuando fazendo esse trabalho. E fiquem ligados que no futuro a gente vai ter coisa nova, vai ter promoções também, né? A gente tá pensando em coisas assim, então fiquem ligadinhos. Promoções, parcerias, broderagens. Essa parceria. Vale uma broderagem. Montado não é no esse desespero. tipo de promoção, tá bom, gente? Então mas é gente. Isso, ótima semana a todos os ouvintes e a vocês também. Sim. E até. Nos falamos então, gente. E até a próxima. Valeu. Até. Tchau. Tchau.